O Corinthians está respirando novos ares depois daquela surra no clássico contra o São Paulo, que deixou todo mundo atordoado, time, torcida, diretoria e até quem cobre o clube no dia a dia. Parecia que a coisa ia desandar de vez. Mas foi justamente ali que começou uma virada silenciosa. A equipe que vinha cambaleando reagiu contra o Cruzeiro, mostrou força contra o Botafogo e encarou o Palmeiras com uma postura completamente diferente. Não foi só um ajuste tático, foi uma mudança de atitude. A gente tá falando de um Corinthians que, mesmo com limitações no elenco, voltou a ter identidade, voltou a competir, e muito disso passa pelo trabalho do Dorival Júnior, que chegou sob desconfiança, mas agora começa a dar sinais claros de que encontrou um caminho. A solidez defensiva que se viu nos últimos jogos não é acaso. Desde que chegou o Dorival, martelava a importância de organizar a defesa, de tornar o time competitivo na base do coletivo. E agora essa ideia está começando a virar prática. O Corinthians virou um time mais seguro, mais compacto, que sabe sofrer e que tem alternativas para reagir. A linha de defesa está mais protegida, o meio-campo tem gente brigando por cada bola e o trio ofensivo, quando está em campo, dá trabalho. Yuri Garro e Memphis juntos elevam o nível do ataque de uma maneira absurda. O problema é justamente mantê-los disponíveis. Esse setor do meio para frente era um buraco até pouco tempo atrás. Machucados mal fisicamente ou fora de ritmo, os caras que hoje fazem diferença não estavam jogando. Agora, com o retorno deles, o time ganhou cara, só que ao mesmo tempo acendesse um alerta. Porque quando o time ideal está em campo, beleza, a coisa anda. Mas e quando precisa mudar? Aí a coisa complica. O elenco é curto, as opções no banco são limitadas e isso pode pesar demais lá na frente, especialmente numa temporada longa e cheia de decisões. Dorival, que é conhecido por ser simples pelo famoso feijão com arroz, entendeu que não precisava inventar nada. Só precisava organizar, ajustar o que estava desajustado e manter o que já funcionava. E ele teve a humildade de reconhecer isso, pegou elementos do time do Ramon Dias que davam certo, como a presença do Ranieri protegendo a zaga, o posicionamento do Garro, a linha de 4 com laterais mais cautelosos, e aplicou com uma leitura mais cuidadosa do jogo. Ele enxergou que não adiantava corrigir só os erros sem resgatar as virtudes que o time já tinha mostrado em outro momento. No clássico contra o Palmeiras ficou claro como essa nova estrutura defensiva é o grande trunfo. André Ramalho e Gustavo Henrique fizeram um jogo enorme. Ramalho mais na sobra salvando bola em cima da linha. Gustavo Henrique um gigante em quase todas as disputas. E o Ranieri, que tá jogando demais, foi um leão na frente da defesa. Sim, ele abusou das faltas, sim, merecia ter tomado cartão mais cedo. Mas enquanto o árbitro deixou correr, ele fez exatamente o que tinha que fazer. Brigou, caçou, interrompeu jogada, mordeu o tempo todo. Fez leitura de jogo, entendeu o ritmo da arbitragem e mergulhou no espírito do clássico. Esse tipo de atuação é o que o torcedor espera em jogos grandes. E Dorival conseguiu colocar o time nesse clima. Só que não dá para fechar os olhos para o tamanho do problema no banco. O Corinthians tem um time titular competitivo, mas não tem reposição à altura. A diferença de nível entre titulares e reservas é gritante. E isso ficou evidente nos jogos em que o técnico teve que rodar o elenco. Quando precisa mexer, o rendimento cai. E por isso os reforços são urgentes. Apesar da dificuldade financeira, o clube precisa encontrar soluções no mercado. Existem carências claras detectadas pelo próprio Dorival, que inclusive já fez pedidos à diretoria. Mas pouco foi atendido. E isso assusta. Porque se esse time com os 11 titulares em forma jogasse todos os minutos até o fim da temporada, beleza. Aí sim dava para sonhar alto, mas não é assim que funciona. O futebol exige elenco, exige variações, exige peças confiáveis quando os principais não podem jogar. E o que se desenha para o jogo contra o Fortaleza é um Corinthians mexido. Dorival deve preservar alguns nomes pensando no confronto da volta contra o Palmeiras pela Copa do Brasil? E faz sentido. A prioridade é clara. É um clássico decisivo com chance de eliminar o maior rival em pleno Allianz Parque, algo inédito na história da competição. Se conseguir isso, o clube avança às quartas de final, embolsa uma grana considerável e ganha moral para a sequência da temporada. Mas ao poupar, ele sabe que o risco de perder força no Brasileirão é real.
O cenário deve ser parecido com o que aconteceu contra o Botafogo. Dorival segurou os principais jogadores no primeiro tempo, viu o jogo se complicar e recorreu aos titulares na segunda etapa. Agora a ideia é repetir a dose com ainda mais cautela. Yuri Alberto, por exemplo, voltou de lesão recente, tem uma condição física boa, mas ainda está readquirindo ritmo. Jogou meio tempo num jogo, depois foi até o fim no outro. É hora de dar uma segurada, talvez? Memphis também vem em processo de retomada. E o Garro, esse aí o Corinthians simplesmente não pode perder, é o cérebro do time. Só que a grande questão é quem entra no lugar deles. Thales, Romero, Bidon, Charles, são nomes que tentam aproveitar as chances, mas o salto de qualidade é visível. Não dá para esperar a mesma produção ofensiva com essas peças. E quando se pensa num jogo que pode ser amarrado contra uma equipe como o Fortaleza, cada detalhe conta. Na defesa talvez role uma rotação. Kaká pode aparecer entre os titulares, Choca tá suspenso. Aí entra o dilema manter Gustavo Henrique e André Ramalho ou tentar algo diferente, Félix Torres talvez. Na lateral direita, Léo Maná não é opção confiável. Na esquerda, Angileri pode jogar, mas é tudo muito no limite. Dorival vai ter que montar esse quebra-cabeça com muito cuidado. E ainda tem o caso Robert Renan, o zagueiro que já passou pelo Corinthians e esteve perto de fechar com o Bahia, por empréstimo de 1 ano e meio, mas antes disso ele foi oferecido ao Corinthians. E o mais curioso, a vontade dele era voltar, só que o clube recusou. E sinceramente é difícil entender essa decisão. O Zenit da Rússia Clube, dono dos direitos dele, queria facilitar. Era uma oportunidade de mercado clara. Um zagueiro jovem com boa saída de bola que já conhece o clube. E o Corinthians simplesmente não quis. Depois disso, quando tudo parecia certo com o Bahia, surgiu o Wolverhampton da Inglaterra interessado no jogador. O técnico Vitor Pereira, que conhece bem o Robert, ligou diretamente para o atleta e pediu a contratação. O problema? Os ingleses têm restrições severas para negociar com clubes russos, o que travou tudo. Agora o jogador segue sem destino definido, mas a prioridade dele passou a ser o futebol europeu. E é aí que bate a frustração, porque o Corinthians não tem zagueiro sobrando e recusou um reforço que cairia como uma luva. Tudo bem, o elenco já tem muitos nomes para a posição, mas será que todos entregam o que se espera? A impressão é que o clube contratou mal, errou nas escolhas e agora não quer admitir. E essa postura conservadora no mercado tem custado caro. Nomes como Carlos Vinícius Sanabria, Elinho Pedrinho, Mantuan Biel e tantos outros foram sondados, oferecidos ou estudados. Nada avançou. Em alguns casos o clube tentou, mas não teve fôlego financeiro. Em outros nem se interessou. E aí fica a pergunta qual o plano, porque enquanto os rivais se reforçam, o Corinthians vai ficando para trás. Sanabria, por exemplo, seria um bom nome. Jovem argentino com características interessantes. Jogador de beirada ofensivo com margem de crescimento. O tipo de reforço que se encaixa no perfil do que o time precisa. Mas também não andou. O Elinho que agradava virou sonho distante com a pedida milionária do Toluca. Robert Renan, que já estava a um passo de voltar, foi descartado. E assim, peça por peça, o Corinthians vai perdendo chances de qualificar o elenco. É compreensível que a situação financeira do clube imponha limites. Mas isso não pode ser desculpa para paralisia. Porque o futebol exige ação, oportunidades, surgem e precisam ser aproveitadas. E o que a gente vê hoje é um Corinthians que, mesmo com um bom time titular, não tem força de grupo para brigar em várias frentes. E o pior, parece conformado com isso. Dorival tá tentando fazer milagre com o que tem nas mãos. Ele arrumou o time, devolveu confiança, resgatou a identidade, mas não dá para cobrar que ele vá muito além com tão pouco. O time até pode eliminar o Palmeiras, ganhar moral, avançar na Copa do Brasil. Mas e depois vai ter gás, vai ter elenco, porque o que aconteceu ano passado com Ramon Dias e Emiliano é um exemplo. O time também deu a volta por cima em um clássico e engrenou. Mas a diferença é que naquele momento havia mais alternativas no grupo. Agora tudo depende de manter esse time titular saudável e disponível. Só que futebol não é videogame. Tem desgaste, tem lesão, tem cartão, tem maratona de jogos. E o Corinthians hoje vive no limite. É um momento de esperança por tudo o que o time vem mostrando, mas também de atenção, porque se a diretoria não agir, se não reforçar as posições mais carentes, tudo que foi construído nos últimos
Jogos pode ruir quando a temporada apertar, e enquanto o Corinthians vai tentando manter esse equilíbrio frágil entre boas atuações e um elenco limitado, a pressão continua crescendo. Porque uma coisa é clara, não dá para sustentar uma campanha sólida só com um time titular. O futebol brasileiro exige muito mais. São 3 competições, viagens longas, jogos em sequência, campos ruins, arbitragem confusa e principalmente a necessidade de resultados constantes. E é aí que o planejamento começa a ser testado de verdade. O torcedor sente isso, ele vê que há uma evolução no campo, mas também enxerga que ela é frágil. Não basta ter um time que joga bem em algumas partidas, é preciso ter estrutura para manter o desempenho ao longo dos meses. Quando se fala em reforços, a frustração é quase inevitável. A diretoria fala em cautela, equilíbrio, responsabilidade financeira, o que faz sentido no papel. Mas na prática, essa prudência parece paralisar o clube. O Corinthians não pode mais se dar ao luxo de ignorar oportunidades por causa de burocracias ou desconfianças. O caso do Robert Renan é sintomático. Um jogador da Casa Jovem com potencial de revenda que ainda tem lenha para queimar e que estava disponível. Foi oferecido, queria voltar e o clube não quis. Qual foi o critério? Preferiram manter zagueiros, que até aqui não conseguiram justificar suas contratações. Ou o medo de reações internas pesou mais do que a lógica do futebol? Essa postura reativa é perigosa. A janela de transferências não espera, o mercado anda rápido, os concorrentes se antecipam. E enquanto o Corinthians fica preso em reuniões recusas e indecisões, os reforços vão para outros times. Já vimos isso em outras temporadas. E quando o elenco começa a sentir o cansaço quando os cartões acumulam, quando a perna pesa e os resultados param de vir? Aí não adianta correr atrás. O time precisa de reforços agora, enquanto ainda há tempo de fazer diferença. No ataque, por exemplo, a dependência do Garro do Memphis e do Yuri Alberto é enorme. Quando um deles não joga, a engrenagem trava. O Corinthians perde fluidez, perde criação, perde poder de fogo. E não tem substituto à altura. Romero até entra com vontade, mas não tem o mesmo impacto. Thales mostra raça, mas ainda está longe. Do nível dos titulares, Bidon é uma promessa, mas oscila bastante. Charles ainda busca seu espaço. E o Igor Coronado, que poderia ser uma alternativa interessante, não está mais por ali. A diferença técnica entre os principais nomes e quem vem do banco é brutal. E é por isso que o Dorival precisa fazer mágica a cada rodada, mexendo com inteligência, dosando energias, apostando em soluções emergenciais. E quando a gente olha para o setor defensivo, a situação não é muito diferente. Sim, a zaga titular com André Ramalho e Gustavo Henrique vem funcionando bem. Mas se um dos dois sair, quem entra Kaká é esforçado, mas ainda tem muito a evoluir. Félix Torres tem qualidade, mas vive altos e baixos. Choca, que até ganhou espaço, agora está suspenso. Léo Maná não consegue se firmar na lateral direita. Angileri é uma opção razoável na esquerda, mas também não empolga. Ou seja, a defesa vive num fio de navalha. Qualquer baixa pode desmontar a estrutura que levou tanto tempo para ser construída. E tudo isso se agrava com o calendário. O Corinthians vai ter que lidar com jogos decisivos da Copa do Brasil, ao mesmo tempo em que não pode descuidar do Brasileirão. A situação na tabela ainda não é confortável. Qualquer tropeço pode colocar o time de volta na zona de risco. E aí vem a encruzilhada: preservar ou arriscar. Colocar os titulares contra o Fortaleza e correr o risco de perder peças para o Clássico contra o Palmeiras, ou segurar os principais nomes e talvez abrir mão de pontos no Brasileirão, é uma decisão difícil que precisa ser tomada com inteligência e principalmente com suporte da diretoria. Porque se o Dorival olhar para o banco e não encontrar soluções, todo esse esforço recente pode ir por água abaixo. E o curioso é que o Corinthians até tentou se movimentar no mercado. Foram vários nomes especulados, oferecidos, analisados. Carlos Vinícius foi um deles. Chegou a baixar pedida, tentou se encaixar dentro do orçamento, mas o clube não quis. Pedrinho, Elinho, Sanabria, Mantuan, Biel, Joaquim, Garcia, Vitinho. A lista é enorme. E o resultado, nenhuma contratação. Sempre tem um porém, uma barreira, uma justificativa. O Toluca quer 15 milhões de dólares, beleza, é caro, não dá? Mas e os outros? Quantos desses nomes realmente foram tentados com seriedade? Quantos receberam uma proposta concreta?
Ou o Corinthians ficou apenas esperando que os jogadores se encaixassem por conta própria, no orçamento e no perfil desejado. Esse modelo de espera passiva raramente dá certo. Os clubes que se dão bem são os que agem rápido, que antecipam movimentos que têm planejamento. O Corinthians precisa entender que está num momento de transição. O elenco ainda é fruto de gestões anteriores com peças caras e de rendimento discutível. Dorival assumiu esse grupo no meio do furacão, conseguiu dar padrão, arrumou a casa, mas não vai fazer milagre se não receber reforços? É preciso olhar para o futuro com mais clareza. Planejar o elenco da próxima temporada começa agora. E isso passa por entender onde estão as carências mais urgentes e ir atrás de soluções com coragem. E nesse contexto, oportunidades como a do Robert Renan são valiosas demais para serem ignoradas. Um jogador que tem história no clube, que queria voltar, que poderia ser útil agora e no futuro, que tem mercado que pode evoluir, que conhece o ambiente. Mas o clube disse não, e agora a prioridade dele é a Europa. E talvez mais uma vez o Corinthians fique vendo de longe um jogador formado em casa brilhar com outra camisa. Porque enquanto os rivais contratam, ajustam, montam elencos robustos, o Corinthians segue parado, contando com a boa vontade do destino e com o talento de meia dúzia de titulares que não podem se machucar. E é uma pena porque o momento é promissor. A torcida voltou a acreditar, o time voltou a competir, os jogadores compraram a ideia do técnico. Dorival entendeu o clube, respeitou a história, valorizou o que já existia e soube fazer o simples. E é no simples que o Corinthians sempre foi gigante. É no suor, na entrega no coletivo. Só que isso não basta quando o calendário começa a pesar. Quando os adversários chegam com 2 times prontos, com banco forte, com peças de reposição, aí o Corinthians sente. E vai continuar sentindo enquanto não reforçar. O clássico contra o Palmeiras pode ser o ponto de virada. Eliminar o rival em pleno Allianz Parque e seguir na Copa do Brasil com moral renovada seria uma resposta imensa. E Dorival sabe disso. Ele sabe que esse confronto pode consolidar o trabalho dele, que pode mostrar que o Corinthians está no caminho certo. Mas para dar esse passo, ele precisa de ajuda. Precisa que o clube entenda que não se ganha só com discurso. É preciso ter ação. É preciso trazer gente que resolva. Nem que seja 1 ou 2 nomes pontuais, mas que cheguem para jogar. Porque o tempo está passando e a janela vai fechar. E aí, meu amigo, é com o que tem. E se faltar peça, se faltar perna, o sonho vai acabar cedo demais? O futebol é cruel com quem hesita. E o Corinthians está hesitando. Os bons momentos recentes não podem esconder os problemas estruturais. O time pode ganhar alguns jogos, pode empolgar a torcida, pode até dar esperança. Mas sem elenco, tudo isso tem prazo de validade. E ele tá correndo. Se o clube não agir agora, vai colher as consequências lá na frente. E aí não adianta dizer que foi azar, que foi lesão, que foi o calendário. A hora é essa. É agora que se define se o Corinthians vai apenas competir ou se vai brigar de verdade pelos títulos. Dorival já provou que sabe montar time, que sabe lidar com pressão, que sabe entregar resultado. O que falta é material humano. Falta respaldo da direção. Falta ousadia para agarrar as chances que o mercado oferece. E principalmente falta planejamento. Não dá para viver só do emocional, só do calor da arquibancada. É preciso estrutura. Porque quando o trio ofensivo cansar, quando a defesa precisar mudar, quando o meio-campo perder intensidade, o que vai entrar no lugar, o torcedor já conhece essa história, já viu acontecer antes e não quer ver de novo. A solução não está distante, às vezes está dentro do próprio clube, outras numa negociação bem feita, num empréstimo bem articulado, num jogador promissor que precisa de espaço. Mas para isso é preciso agir. O Corinthians precisa sair da inércia. Se quiser transformar esse bom momento em algo maior, em uma temporada de verdade, precisa deixar de apenas reagir e começar a construir. Porque o futebol não espera, e quem demora para se mexer fica para trás. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Circulam nos bastidores do futebol nacional rumores cada vez mais intensos envolvendo a SAF do Corinthians e o empresário grego Evangelos Marinakis, conhecido por sua atuação como proprietário do Olympiacos e dono do Nottingham Forest, clube
inglês que vem surpreendendo na Premier League. Segundo fontes próximas ao mercado esportivo, Marinakis teria apresentado uma proposta absurda para adquirir a sociedade anônima do futebol do Corinthians, mexendo com os ânimos dos torcedores e gerando um verdadeiro burburinho nos corredores da diretoria alvinegra. A notícia, ainda não oficializada, aponta para valores muito acima do que se imaginava no mercado, abrindo especulações sobre uma possível reviravolta no controle do clube paulista, que vive um momento de reconstrução e busca de estabilidade financeira. Se confirmado, o negócio seria um dos maiores da história do futebol brasileiro, colocando o Corinthians no radar de investimentos internacionais de peso, algo que até então parecia distante. A comunidade esportiva observa atentamente o desenrolar da situação, imaginando como essa possível negociação poderia impactar o futuro do clube, sua estrutura administrativa e até mesmo sua capacidade de investimento em elenco e infraestrutura. Proposta de Marinakis pela SAF do Corinthians, ainda tratada como rumor, estaria sendo cuidadosamente analisada pelos conselheiros e pela diretoria, que entendem a importância de uma decisão estratégica para o futuro do clube. A cifra sugerida, de acordo com fontes que preferem não se identificar, seria absurda, não só pelo montante, mas pelo pacote completo de investimentos que o empresário grego estaria disposto a colocar à disposição, incluindo reforços para o time principal, modernização do centro de treinamento e ampliação do estádio. Essa injeção de recursos poderia modificar completamente a realidade do Corinthians, que há anos busca retomar seu protagonismo nacional e internacional. Porém, a chegada de um investidor estrangeiro de tamanha magnitude também gera dúvidas e discussões sobre a autonomia do clube, sua identidade e a manutenção do controle por parte da torcida e dos sócios. O rumor já movimenta o mercado, provocando reações em outros clubes e investidores interessados em movimentos semelhantes, o que pode sinalizar um novo capítulo para o futebol brasileiro com mais protagonismo global. O que chama a atenção no cenário levantado por essa possível negociação é a estratégia agressiva e ousada de Marinakis, conhecido por sua capacidade de transformar times e gerar resultados expressivos em curto prazo. Caso ele realmente esteja disposto a assumir o controle da SAF do Corinthians, o clube poderia vivenciar uma era inédita, com investimentos robustos que permitiriam contratações de alto nível e melhorias administrativas profundas. Os torcedores, por sua vez, ficam na expectativa, divididos entre o entusiasmo pela perspectiva de grandes investimentos e a cautela diante da possibilidade de perder parte do controle sobre o clube. Os rumores indicam que reuniões sigilosas entre representantes do Corinthians e a equipe de Marinakis já teriam ocorrido, embora não haja confirmação oficial. O mundo do futebol aguarda um posicionamento mais claro e a imprensa esportiva especula que, se a proposta se concretizar, o Corinthians poderá entrar em uma nova fase, mais profissionalizada e com ambições internacionais reforçadas, mudando para sempre sua trajetória centenária. Enquanto os boatos ganham força, especialistas em gestão esportiva e finanças de clubes discutem os prós e contras de uma eventual venda da SAF para um investidor estrangeiro com o perfil de Marinakis. Muitos apontam que a injeção de capital poderia ajudar o Corinthians a sanar dívidas, investir em infraestrutura e contratar jogadores de alto nível, colocando o clube em uma posição de destaque no cenário nacional e sul-americano. Por outro lado, levantam questionamentos sobre a preservação da identidade corintiana e o impacto dessa mudança na relação histórica entre torcida, diretoria e sócios. O movimento, que já começa a ser visto como um possível divisor de águas para o futebol brasileiro, poderia inspirar outros clubes a buscarem modelos similares, atraindo investimentos internacionais e profissionalizando a gestão de suas operações. Os rumores também sugerem que o impacto de uma negociação dessa magnitude não seria restrito ao Corinthians, mas influenciaria diretamente o mercado de transferências, a competitividade do Campeonato Brasileiro e as estratégias comerciais do futebol local. Em meio a tantas especulações, permanece a expectativa pela confirmação ou pelo desmentido oficial por parte do Corinthians e do grupo de Marinakis.
O que se sabe até agora é que a proposta, tida como absurda, já provocou um verdadeiro furor no meio esportivo, envolvendo agentes, jogadores, dirigentes e torcedores. A possibilidade de o Corinthians receber uma injeção financeira significativa, aliada à expertise de um empresário grego com experiência em clubes europeus, levanta uma série de questionamentos sobre o futuro da SAF, a estrutura do futebol brasileiro e o papel dos investidores estrangeiros no país. Enquanto as negociações se desenrolam nos bastidores, o burburinho cresce, alimentando expectativas e criando um clima de suspense em torno do clube paulista, que pode estar às portas de uma transformação histórica, impulsionada por uma proposta que muitos consideram simplesmente absurda, mas que, se confirmada, pode mudar para sempre o panorama do futebol nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal. E deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!